Agora contaremos a história de Anne Frank, que nasceu a 12 de junho de 1929 em Frankfurt. Sua irmã, Margot, de cerca de 3 anos mais velha, e sua família. A situação na Alemanha não era a melhor, havia poucos empregos e muita pobreza. E é nesse cenário que Adolf Hitler e o seu partido recebem o apoio de um número crescente de adeptos. Hitler odiava os judeus, culpando-os pelos problemas do país, e deu voz aos sentimentos antissemitas que prevaleciam na Alemanha. Por causa desse ódio aos judeus e da má situação do país, os pais de Anne, Otto e Edith Frank, decidem mudar-se para Amsterdã. Aí, Otto fundou uma empresa que comercializava pectina, um agente gelificante para a preparação de geleias. Anne sente-se, desde logo, em casa na Holanda. Aprendeu a língua, fez novos amigos e andou numa escola holandesa no bairro. O seu pai trabalhou arduamente para fazer prosperar o negócio, mas não foi fácil. Otto tentou também montar um negócio em Inglaterra, no entanto não teve sucesso. Acabaria por encontrar uma solução ao vender ervas e especiarias, além da pectina. A 1 de setembro de 1939, quando Anne tem 10 anos, a Alemanha invade a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. Passados uns meses, a 10 de maio de 1940, os nazis também invadem a Holanda. 5 dias depois, o exército holandês rendeu-se. Aos poucos, mas inexoravelmente, os ocupantes introduziram leis e regulamentos que tornaram a vida dos judeus mais difícil. Parques, cinemas e lojas não judaicas, entre outros locais, estavam proibidos aos judeus. Por causa destas regras restritivas, eram cada vez menos os lugares onde Anne podia ir. O seu pai perde o seu negócio, uma vez que já não é permitido aos judeus terem empresas próprias. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para uma escola judaica separada. Os nazistas vão cada vez mais longe. Os judeus tiveram de começar a usar uma estrela de David e surgiram rumores de que todos os judeus teriam de deixar a Holanda. Quando Margot recebeu um telefonema a 5 de julho de 1942 para se inscrever para trabalhar na Alemanha, os pais ficam desconfiados. Eles não acreditam que se trate de trabalho e decidem esconder-se no dia seguinte para escapar da perseguição. Na primavera de 1942, o pai de Anne tinha começado a instalar um esconderijo no anexo secreto da sua empresa, no Prinsengracht 263. Ele é ajudado pelos seus antigos colegas. Passado pouco tempo, mais 4 pessoas juntam-se a eles no anexo secreto. O espaço é muito apertado, Anne tinha de permanecer muito silenciosa e estava frequentemente com medo. Pelo seu 13º aniversário, pouco antes de passar a viver no esconderijo, Anne recebe um diário de presente. Durante os 2 anos em que permanece escondida, Anne escreve sobre o que se vai passando no anexo secreto, mas também sobre o que sente e pensa. Além disso, escreve histórias curtas, começa um romance e anota passagens de livros que lia no seu livro de belas frases. Escrever ajudou-a a aguentar os dias. Quando o ministro da Educação do governo holandês no exílio, na Inglaterra, fez um apelo na Rádio Orange para se manter diários e documentos de guerra, Anne tem a ideia de reescrever os seus diários individuais numa única história, com o título Retas Terroris, o anexo secreto.
Anne começa a reescrever o seu diário, mas antes que pudesse terminar, ela e as outras pessoas que estavam escondidas são descobertas e presas por polícias a 4 de agosto de 1944. A polícia também prende duas das pessoas que os ajudavam. Até hoje, não se sabe ao certo qual a razão para a busca policial. Apesar da busca, uma parte dos escritos de Anne são preservados. Dois outros amigos salvam os documentos antes que o anexo secreto seja esvaziado por ordem dos nazis. Passando pelo Sicherheitsdienst, o serviço de inteligência da Polícia de Segurança Alemã, pela prisão em Amsterdã e pelo campo de trânsito de Westerbork, as pessoas escondidas foram enviadas para o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. A viagem de comboio demorou 3 dias, durante os quais Anne e outras mais de 1000 pessoas viajaram apertadas em vagões de gado. Há pouca comida e água, e apenas um baril a servir de sanita. Ao chegarem a Auschwitz, os médicos nazis avaliavam quem podia ou não ser submetido a trabalho forçado pesado. Cerca de 350 pessoas que viajaram com Anne foram imediatamente mortas nas câmaras de gás. Anne foi enviada para o campo de trabalho para mulheres, com a sua irmã e a sua mãe. Otto acabou num campo para homens. No início de novembro de 1944, Anne é transportada novamente. Juntamente com a sua irmã, foi deportada para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Os seus pais ficam em Auschwitz. As condições em Bergen-Belsen são também miseráveis, quase não há comida, está frio, e Anne, como a sua irmã, fica com febre tifoide. Em fevereiro de 1945, ambas morrem das consequências dessa doença, primeiro Margot e pouco depois Anne. De todos os que se escondiam no anexo secreto, apenas Otto, o pai de Anne, sobreviveu à guerra. Ele foi libertado de Auschwitz pelos russos e, durante a sua longa viagem de volta para a Holanda, fica a saber que a sua esposa Edith morreu. Já na Holanda, fica a saber que também Anne e Margot não sobreviverão. Os diários de Anne causam profunda impressão em Otto. Ele lê que Anne queria se tornar escritora ou jornalista e pretendia publicar as suas histórias sobre a vida no anexo secreto. Uns amigos convencem Otto a publicar o diário e a 25 de junho de 1947 é publicado Rettasterruis, o anexo secreto, numa edição de 3.000 exemplares. E não ficou por aí, o livro viria a ser traduzido para cerca de 70 línguas e adaptado para teatro e cinema. Pessoas de todo o mundo ficaram a conhecer a história de Anne e, em 1960, o esconderijo torna-se um museu, a casa de Anne Frank. Otto continuou estreitamente envolvido com a casa de Anne Frank e o museu até a sua morte, em 1980. Ele esperava que os leitores do diário tomassem consciência dos perigos da discriminação, do racismo e do ódio contra os judeus.